Olá, pessoal. Eu sou Jonas Urias, eu sou técnico da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 e hoje eu estou aqui para mais uma rodada de entrevistas da série Práticas Inovadoras no Futebol Feminino da CBF Academy. Junto comigo, eu tenho Cristian Lizana, analista de desempenho da Seleção Feminina Sub-20, e Jéssica de Lima, auxiliar técnica da Seleção Feminina Sub-20. Juntos, trocando ideias, vamos falar das formas de aprendizagem interativa na Seleção Feminina Sub-20. Vamos começar com você, Cristian. O que é essa aprendizagem interativa proposta como método de preparação das jogadoras da Seleção Brasileira Sub-20? Pergunta interessante, Jonas. Essa aprendizagem interativa são métodos de aprendizagem que são baseados em uma abordagem chamada interacionista, ou seja, busca-se a todo momento oferecer oportunidades para a construção coletiva dos conhecimentos do jogo de futebol de forma transdisciplinar e com a participação de todos os envolvidos no processo, atletas e comissão técnica. Isso provoca uma maior sensação de pertencimento, responsabilidade por parte dos participantes. A gente tem um ambiente muito rico dessa forma, pois a gente recebe muitas contribuições com diferentes pontos de vista que são trazidos pelos integrantes de todos os cantos do nosso país. E o fruto que sai disso, ele é compartilhado com todos. Então, acaba sendo um conhecimento. Então, o conhecimento que é produzido nesse ambiente é de todos, ele é para todos. Isso reforça muito o nosso lema, né? A gente costuma tratar como nosso lema em todas as convocações o sempre juntas. Então, é de todos para todos. Que legal, Cristian. E, Jéssica, seria legal você contar um pouquinho para o pessoal como é que surgiu essa proposta da aprendizagem interativa no nosso trabalho? Olha, a intenção, na realidade, foi criar um ambiente onde as atletas pudessem ter autonomia para tomar as decisões e que elas conseguissem desenvolver a capacidade de solucionar os problemas do jogo, independente do contexto que elas estivessem inseridas. Isso é um dos fatores que nos fez pensar sobre esse tipo de abordagem, né? Como o tempo para as convocações, o trabalho que a gente tem lá dentro das convocações não é tão grande, é um período curto, era muito importante a gente conseguir promover um ambiente e uma cultura de participação, onde esse ambiente de autonomia pudesse quebrar alguns paradigmas do treinamento de futebol, alguns paradigmas tradicionais, e dentro dessa quebra, digamos assim, de paradigmas, houvesse uma humanização do processo e, consequentemente, fazendo com que as possibilidades de empoderamento e emancipação por parte das atletas. Em relação às ações do seu desenvolvimento esportivo e um aspecto geral da sua vida. Acreditamos que essas práticas, nós acreditamos muito mesmo, potencializam as características que a geração da Sub-20 se apresenta. Eu acho que a gente tentou quebrar um pouquinho do que era o tradicional para o que é um pouquinho mais, não digamos moderno, mas o que mais essa geração necessita e pede, tem uma gana de informação. Então, fazer essa troca e dar para elas essa possibilidade de construir conosco um mesmo entendimento de jogo. Aliás, elas que vão jogar, né, elas são as maiores contribuidoras e fatores do processo. A partir dessa constatação e dessa reflexão, a gente idealizou esse tipo de abordagem para que a gente pudesse ser mais efetivo com elas. Muito interessante, Jéssica. Realmente isso com certeza é muito rico, né, para o desenvolvimento das nossas jogadoras. Eu acho que seria até interessante o Jonas falar um pouquinho de como é realizada essa proposta junto às jogadoras, né? Acho que isso vai contribuir muito para a nossa conversa. Exatamente. Bom, a gente parte sempre de uma avaliação processual, né? Ou seja, o que as atletas apresentam e fazem no dia a dia.
através de uma análise e uma avaliação da comissão técnica com o que elas mostram processualmente, ou seja, no dia a dia, né, são planejadas e realizadas diariamente atividades interativas. São dinâmicas de grupo, reuniões individuais, reuniões de pequenos grupos ou grandes grupos, né, sessões de vídeo, entre outros tipos de atividade, como já fizemos o quiz do modelo de jogo, como já fizemos, né, uma sessão de uma corte de julgamento em relação ao modelo de jogo, enfim, diversas atividades interativas, né, onde as atletas são colocadas em situações de observação, identificação, análise, criação, claro, né, em relação ao desempenho individual, desempenho setorial, grupal ou coletivo, e com base nos princípios que ajudem a compreender melhor, que as ajudem a compreender melhor a lógica do jogo de futebol e realizar as ações dentro de campo que permitam ela para que ela se aproxime mais do sucesso nos momentos de aplicar essa lógica do jogo, né? Assim como relatado nas questões anteriores, os princípios que regem o modelo de jogo da equipe, né, que é inspirado nas principais características do futebol feminino brasileiro, ele foi proposto conjuntamente com as atletas e atualizado constantemente pela equipe técnica e atletas. Então, é uma construção coletiva através dessas atividades interativas. Muito interessante, Jonas. Realmente é muito bacana ouvir essas propostas realmente sendo colocadas em prática, né? E uma coisa que seria interessante é se a Jéssica pudesse falar um pouquinho sobre quais são os principais resultados que foram observados da utilização dessa aprendizagem interativa. Olha, Cris, a gente observou dentro de todo o nosso trabalho, e que era algo que a gente tinha até uma ânsia em querer saber, né? E realmente foi comprovado que é um grande engajamento e confiança por parte das atletas para desempenhar as ações, dentro dos princípios das ideias de jogo da equipe, já que os mesmos foram todos construídos em conjunto. Então, esse engajamento e essa confiança foram alguns resultados que a gente conseguiu observar. Algo também que é uma situação que ocorreu muito na minha carreira e nos momentos em que a gente sentia muito confiante, a consequência disso era uma sensação de pertencimento que leva a uma grande credibilidade e confiança no trabalho, fazendo com que as atletas, consequentemente, acabem fazendo o que todo treinador, toda a comissão técnica quer, que é que compre a ideia, né? Que todo mundo pense de uma mesma maneira, pense de uma mesma forma, e fazer isso com as atletas de uma maneira livre era um desafio para nós, já visto que todas já vieram de contextos de ambientes tradicionais. E fazer isso em período curto numa seleção era nosso objetivo. Então, esse foi um dos resultados. Consequentemente, também traz algo muito positivo, que é a liberdade para a jogadora criar, né? A partir dessa abordagem que tem favorecido de forma muito significativa a evolução pessoal e um senso de unidade coletiva que está resultando e resulta em um rendimento esportivo de alto nível. A gente tem isso comprovado em números e no nosso rendimento como... Muito legal, Jéssica. Bom, eu queria também encerrar esse bate-papo, essa entrevista, né, contando também um pouquinho para as pessoas, né, que querem, para os treinadores, para as pessoas que trabalham com futebol, que querem aplicar algumas dessas ideias, né, algumas desses métodos de aprendizagem interativa, né, e o que vocês podem fazer em relação a isso, né? O que a gente recomendaria? Bom, da minha parte, eu diria para que, primeiramente, é importante ter as ideias claras, né? As ideias de jogo, que elas estejam claras para as pessoas que estão participando daquele processo, né? Fundamental defini-las e compartilhá-las gradativamente, né? E de forma bem objetiva, né? Também é importante cultivar
um ambiente real de interação e abertura, né? Porque mentes fechadas, né, dificilmente conseguem cultivar esse ambiente onde a interação ela flui, né? Então, fundamental que as pessoas estejam abertas e conversem, dialoguem, né? E também acho que a valorização da opinião, né, alheia, né, a opinião do outro, né, principalmente a opinião trazida do conhecimento específico das atletas, né? Nós temos especialistas trabalhando com a gente, que são as atletas. Então, temos que valorizá-las e valorizar a opinião vinda delas. Que mais você pode trazer para a gente, Cris? Muito interessante. Realmente é importantíssimo que haja essa abertura para o diálogo, né? De fato, o que embasa toda a aprendizagem interativa. Uma das coisas que eu percebo é que, de fato, quando é oferecida autonomia e confiança às pessoas, tanto na comissão técnica quanto aos atletas, isso caminha de uma maneira muito interessante, né? Porque a partir daí a gente consegue encontrar cada vez mais parâmetros, né, com relação ao nível de conhecimento dos princípios de jogo. Isso favorece, né, quando a gente precisa ter mais precisão e adequação para fazer as abordagens e pensar numa progressão do conhecimento que seja de forma específica e continuada, né? Eu acho que podemos até ressaltar, utilizamos a classificação da taxonomia de Bloom para justamente ser o mais assertivo possível nesses momentos em relação ao trabalho realizado junto com os atletas e comissão técnica, né? Acho que isso foi uma das coisas que mais contribui para que, de fato, a aprendizagem seja concreta, né? Jé, o que você pode mais dar de dica para as pessoas que querem aplicar esses métodos interacionistas? Bom, eu acho que você foi muito feliz quando você falou que tem que ser real, né? As atletas, elas sentem, elas sabem, às vezes são subestimadas na sua inteligência emocional, cognitiva, elas se sentem muito mais respeitadas, se sentem muito mais a fim de contribuir quando fazem parte do processo. A mulher tem algo maternal muito grande, então ela agarra aquilo com unhas e dentes e realmente compra a ideia, veste a camisa e faz daquela ideia algo importante para todo mundo. É entender o formato e a forma de se passar com isso, né? Não adianta, às vezes, você colocar de uma maneira fria que realmente não vai atingir o objetivo, mas sim sempre com reflexões e com situações em que essa autonomia é muito interessante, que ela gera muita responsabilidade nas atletas, sem você precisar cobrá-las. Elas mesmas começam a se cobrar, a melhorar e tentar aperfeiçoar as situações. Então, eu acredito que é uma abordagem que é muito efetiva, não é tão... você precisa realmente estar todo momento ali avaliando, olhando individualmente, setorial, em todos os sentidos, não é tão simples assim de ser aplicá-la, porém, não é o resultado que ela proporciona é sensacional para o trabalho. Muito bom. E é importante também que não dá para fazer isso apenas dentro do campo, né? É fundamental que se utilize, que se explore, né, e desfrute do tempo que a gente tem fora do campo, né, com as atletas. E isso não apenas no ambiente de seleção brasileira, mas em qualquer ambiente de trabalho, né, existem hoje em dia plataformas digitais, existem os clubes que oferecem locais adequados para que você explore, né, o trabalho fora do campo, né? Então, desfrutar disso é fundamental, porque você não tem desgaste físico, né? Porém, você potencializa da mesma forma o desempenho dentro do campo do atleta, né? Então, são várias as possibilidades, assim, para essa aprendizagem interacionista, né?
Pois o desenvolvimento da aprendizagem interativa, ele é proporcional à evolução do desempenho também das propostas. Então, de acordo com a evolução da equipe, o que você sente que a sua equipe necessita, né, você consegue acompanhar isso através dessas atividades, né? E também vale ressaltar que é fundamental a participação de todos do grupo de trabalho, né? Que não se canalize isso, porque quanto mais pessoas envolvidas, engajadas e pensando no processo, mais enriquecido ele vai estar. E vai sempre elevar a criatividade daquele ambiente, né? E enviar uma mensagem para as atletas de participação, de integração e de responsabilidade. Então, acho que para quem quer fazer algo assim, né, acho que tem vários motivos e razões para investir o seu tempo nisso daí. Então, propostas de atividade interativa da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, Jonas, Jéssica e Christian apresentaram para vocês em mais uma série das entrevistas da Escola de Futebol Feminino da CBF Academy. Valeu, gente!